Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. E no Café com Política de hoje, a gente conversa com o advogado, especialista em direito penal, constitucional e eleitoral, Acácio Miranda da Silva Filho. Doutor Acácio, prazer falar com o senhor, viu? Seja muito bem-vindo aqui à Rádio Super, né? Falando para todo mundo em Minas Gerais e em todo o Brasil e todo mundo também, porque o aplicativo, né, conecta todo mundo em tempo real, não é isso, doutor? Bom dia, Adriana. Bom dia, Rodrigo. É um grande prazer falar com vocês e com os nossos queridos ouvintes e telespectadores em Minas Gerais e no mundo todo, como você mesma disse. Pois é, doutora Acácio, vamos tentar explicar para os nossos ouvintes, né, um pouco sobre os bastidores ou até mesmo o que envolve, né, os meios jurídicos até chegar na CPI. Hoje a gente tem um depoimento lá no Senado, um depoimento bastante esperado daqui a pouquinho do ex-ministro Eduardo Pazuello, e até se chegar a esse depoimento, né, doutor, o que a gente viu foram manobras e mais manobras na Justiça, ao Supremo Tribunal Federal, para tentar, de alguma forma, uma estratégia para defender, de certa forma, o ministro ali que está no foco, né, dos senadores. Sem dúvida nenhuma. O depoimento do ministro Eduardo Pazuello é o depoimento mais esperado na CPI por algumas razões. Primeira delas, ele foi o ministro da Saúde durante o maior período de tempo no governo do presidente Jair Bolsonaro. Em segundo lugar, este tempo casa com o tempo da pandemia. Então, além de ser ministro da Saúde por um grande período de tempo, ele foi ministro da Saúde durante quase toda a pandemia. Em terceiro lugar, o próprio perfil do ministro Eduardo Pazuello causa um certo temor no governo federal, uma vez que ele já mostrou em outras oportunidades que não tem, trazendo para o popular, papas na língua. Então ele acaba falando mais do que deveria. E verdade seja dita, numa investigação, seja ela policial, seja uma CPI, alguém que acaba falando muito, falando mais do que deve, acaba trazendo um certo temor para todos aqueles que o defendem ou para todos aqueles que são interessados no seu depoimento. Por todas essas razões, o depoimento do ex-ministro Eduardo Pazuello é o mais aguardado, é o mais esperado. E verdade seja dita, foram adotadas duas estratégias pela defesa dele. Primeira estratégia, ele alegou estar infectado ou com suspeita da Covid-19 e pediu para que o seu depoimento fosse atrasado em 15 dias. E talvez, eu acho que os advogados dele e aqueles que defendem o Planalto Federal hoje já detectaram que essa foi uma falha, uma vez que o depoimento dele será o último. Ele será inquirido depois que inúmeras outras pessoas já falaram. Então ele não terá tanta liberdade em termos de defesa, uma vez que ele já está em tese vinculado ao que foi dito pelos seus antecessores, principalmente por aquilo que foi dito ontem pelo ex-ministro Ernesto Araújo, que acabou jogando um pouco dessa batata quente no colo do ex-ministro Pazuello. Doutor Acácio, ainda nesse cenário, o senhor destacava as estratégias que foram adotadas, o governo com certo temor pelo perfil dele de não ter papas na língua. Quando era ministro, a gente viu muitas vezes ele falando coisas que depois geravam uma repercussão, tinha uma ressonância enorme, negativa para o governo federal. E aí veio esse pedido do governo para que ele para que ele pudesse se manter em silêncio, né? Um pedido do governo, porque foi a Advocacia Geral da União que fez esse pedido ao Supremo Tribunal Federal. E ele conseguiu esse direito de permanecer calado e não incriminá-lo. Eu queria que o senhor explicasse do ponto de vista do direito, enfim, da questão jurídica da coisa, por que ele vai ter essa possibilidade e a chamada capitã cloroquina, que ainda também deve desfilar nas fileiras lá da CPI, não vai poder ter esse mesmo direito. Sim. Existem dois atores no processo penal.
a testemunha e o investigado. A testemunha tem a obrigação de dizer a verdade, sob pena de ser criminalizada, sob pena de ter contra si a imputação do cometimento de um crime. Diferentemente do investigado. O investigado, por força da Constituição Federal, tem direito à ampla defesa. E um dos desdobramentos da ampla defesa é o direito ao silêncio. Ou seja, eu tenho o direito, enquanto investigado, de apresentar a minha versão dos fatos ou, caso entenda prejudicial responder aquela pergunta, eu tenho direito ao silêncio. E quando nós olhamos para todos aqueles que passaram na CPI até então, não há, em relação a eles, uma classificação. Se eles estão sendo chamados enquanto testemunhas ou se eles estão sendo chamados quando investigados. É óbvio, nós, olhando de fora, fazemos essa distinção. O presidente do Instituto Butantan aqui de São Paulo, Dimas Covas, foi chamado como testemunha. Não há, em tese, nenhuma imputação contra ele. Agora, quando nós olhamos para o ex-ministro Eduardo Pazuello, é natural que boa parte dos fatos apurados pela CPI possam prejudicá-lo juridicamente. Ou seja, por mais que não haja essa distinção por parte da CPI, por mais que eles não tenham taxado o Pazuello como testemunha ou como investigado, as palavras e as informações trazidas por ele naturalmente podem prejudicá-lo. Por isso que foi impetrado este habeas corpus para que ele possa se manter em silêncio. Não é uma novidade, não é a primeira vez que isso acontece no bojo de uma comissão parlamentar de inquérito. Aposto com vocês que não será a última vez que isso acontecerá, mas é óbvio que isso causou perplexidade em todos, uma vez que o governo federal, desde um primeiro momento, vem batendo e criticando todos aqueles direitos e garantias inerentes ao acusado no processo penal. No momento em que nós vemos um ex-ministro do governo alinhado ideologicamente com o governo, fazendo uso dessas prerrogativas legais tão criticadas, isso causa uma certa, eu não diria preocupação, mas talvez demonstre a importância desses direitos efetivamente a toda a sociedade. E no mínimo contraditório, né, doutora Cássio, e coloca novamente em destaque o Supremo Tribunal Federal, né, para garantir ou não esse direito de ficar calado. O direito de ficar calado que está sendo pleiteado aí pelo governo Bolsonaro agora, que criticou bastante em outros momentos, né, já é histórico isso, as críticas ao Supremo Tribunal Federal e também aos pedidos de habeas corpus para que a pessoa ali na CPI possa se manter calada. E agora um comportamento diferente, né? Sem dúvida nenhuma. É exatamente isso, Adriana. Eles sempre foram tão críticos de todas as garantias, eu não falo sobre essa especificamente, mas falo sobre as críticas feitas em relação a todas as garantias. E no momento que nós nos deparamos com o ex-ministro Eduardo Pazuello se socorrendo a uma dessas garantias, o discurso fica contraditório e, mais do que isso, mostra a importância dessas garantias. É natural que todos nós queremos o fim da criminalidade, é natural que todos nós queremos o fim da corrupção, mas é importante que as regras do jogo sejam respeitadas, sob pena de nós transformarmos todo o nosso sistema jurídico numa vingança e não num sistema jurídico propriamente.
Bom, a gente está conversando com o advogado especialista em direito penal, constitucional e eleitoral, Acácio Miranda da Silva Filho, sobre a CPI e o depoimento do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, depoimento que vai começar em instantes. A sessão está marcada para começar às 9 da manhã e a partir do momento em que a sessão começa, esse depoimento pode começar a ocorrer a qualquer momento. Doutor Acácio, o senhor destacava aqui essa perspectiva do ex-ministro permanecer calado, da linha do governo de sempre ser contra essas garantias que são consideradas constitucionais. Agora, eu pergunto para o senhor o seguinte: o fato do ministro eventualmente ficar calado em algum momento pode incriminá-lo? O simples fato de permanecer calado, ou isso juridicamente não tem valor? Esse silêncio, um eventual silêncio dele não tem valor? Enquanto investigado, não há qualquer valoração em relação ao silêncio. Ou seja, é um direito dele permanecer calado. Agora, caso tivesse sido convidado como testemunha, ele teria obrigação de dizer a verdade e não poderia, em hipótese alguma, manter-se calado. Óbvio que os senadores vão explorar este silêncio. Porque os senadores, como regra, têm numa comissão parlamentar de inquérito uma atuação muito mais política do que jurídica. Contudo, fosse um inquérito policial conduzido por um delegado, fosse uma investigação conduzida por um membro do Ministério Público, ou fosse um processo judicial presidido por um magistrado, eles, em hipótese alguma, dariam qualquer valoração jurídica a este silêncio, especialmente uma valoração jurídica que viesse a prejudicar o acusado que permaneceu em silêncio. E o advogado que faz a defesa de Eduardo Pazuello, doutor Acácio, ele vai estar lá na sessão e cheguei a ler que ele pode, inclusive, fazer algumas interferências, né, e nos momentos que ele achar oportuno. Isso é previsto também? Sim, nós falávamos anteriormente sobre o princípio constitucional da ampla defesa. A ampla defesa é dividida em dois pilares: a defesa técnica, exercida pelo advogado. O advogado necessariamente deve estar presente em todos os atos investigatórios e judiciais e tem a prerrogativa de intervir para fazer valer os direitos do seu cliente, para fazer valer o direito do acusado. É importante que as pessoas entendam: o advogado não defende o crime, o advogado não defende o criminoso. O advogado, em qualquer contexto relacionado ao processo penal, defende os direitos e as prerrogativas inerentes a qualquer acusado. E o segundo pilar deste princípio da ampla defesa é a defesa pessoal, exercida pelo próprio acusado, que é o exemplo do direito ao silêncio sobre o qual conversávamos há pouco. Doutor Acácio, uma dúvida aqui. Muitas pessoas têm feito críticas à postura do senador Renan Calheiros, que é o relator dessa CPI, por ele ser, em determinados momentos, muito incisivo. Há críticas de que ele induz determinadas respostas por parte dos depoentes da CPI. Eu queria saber do senhor qual é o papel que se pode esperar efetivamente de um relator num momento desse como CPI. Ele deve ser um mediador, alguém que questiona, mas mediando também as questões, ou deve apontar os rumos das respostas e das questões que são colocadas? Infelizmente, não é uma exclusividade do senador Renan Calheiros enquanto membro da CPI. Infelizmente, nós nos deparamos com delegados de polícia, com promotores, com juízes que agem dessa forma. Confesso a você que eles, obviamente, não podem cometer excessos. Eles, independentemente do cargo que exerçam, independentemente da figura que exerçam no processo penal, não podem cometer excessos. Mas há quem adote esta postura mais incisiva
como estratégia. E em relação a esta postura mais incisiva, não há qualquer impedimento. Confesso, eu tenho 38 anos, trabalho com direito desde os 18 anos, desde o meu primeiro ano de graduação, portanto são 20 anos e já vi muitos delegados, promotores, juízes e até advogados incisivos. E eu acho uma estratégia extremamente equivocada, porque uma vez que você está inquirindo uma pessoa, pressionando esta pessoa, é natural que ela se feche. É uma coisa instintiva de todos nós, seres humanos. Agora, quando você conduz uma inquirição, levando em consideração uma linha de raciocínio, sem que você force essa pessoa, mas que você vá aos poucos, fazendo com que essa pessoa responda, apontando as contradições indicadas por ela, sob o ponto de vista da eficácia processual, é sempre melhor. Óbvio, o senador Renan Calheiros está numa comissão parlamentar de inquérito, e nós falávamos há pouco. Os senadores, por mais que eles estejam conduzindo uma investigação, eles não perdem o seu lado político. Eles, e todos nós somos assim, é impossível você desligar uma chavinha do seu lado político e automaticamente enveredar para o lado relator, para o lado condutor da investigação. Mas é importante que ele tenha bastante atenção, porque eventuais excessos cometidos por ele e por qualquer sujeito processual podem levar à ilegalidade da prova e podem anular o processo como um todo. Então, isso pode acarretar um prejuízo bastante grande para qualquer investigação. Agora, eu também faço a seguinte ressalva, num momento que nós vivemos onde há uma polarização política bastante grande. As pessoas precisam entender que as regras são aplicáveis a todos. Quando uma regra é usada contra o meu inimigo, ela também poderá ser usada contra mim. Quando uma regra é usada em favor do meu inimigo, ela também será usada em algum momento de forma favorável a mim. As pessoas têm tratado essa ideologia atualmente como uma forma de vingança pessoal ou como uma forma de destruição daqueles que pensam de forma contrária. E essa não é a regra do processo, não é a regra do jogo investigatório em circunstância alguma. Doutor Acácio Miranda da Silva Filho, advogado, especialista em direito penal, constitucional, eleitoral. Com certeza, certamente teríamos muito ainda o que comentar, né, a respeito dos trabalhos da CPI. Vamos ter, até porque os trabalhos não se encerram, são várias semanas de depoimentos, doutor Acácio. Nos falamos numa outra oportunidade, agradecemos demais a participação do senhor aqui para tentar, né, ajudar aí os nossos ouvintes a entenderem um pouco mais sobre esses bastidores jurídicos aí envolvendo a CPI. Eu que agradeço, Adriana, sou eu quem agradece, Rodrigo, e aos nossos queridos ouvintes e telespectadores. É sempre um prazer, fiquem à vontade, eu estou sempre à disposição de vocês que são amigos. Muito obrigado, doutor Acácio.